Chichén Itzá, a cidade dos feiticeiros da água. É um dos principais sítios arqueológicos maias, localizado na península de Ioacán, no México. Foi fundado no século V pelos Itzá, povo conhecido como feiticeiros da água. O nome Chichén Itzá significa boca do poço dos Itzá. Esse nome tem relação com um grande poço natural de água, cercado por paredões de pedra. Os maias desenvolveram uma civilização avançada em áreas de floresta tropical, com destaque entre os séculos 3 e 10. No início do século 9, muitas cidades maias foram abandonadas e o centro do poder migrou para onde surgiu Chichén Itzá como cidade dominante. Entre os séculos 10 e 13, Chichén Itzá teve grande influência com sua arquitetura inspirada na cidade de Tula, outra cidade muito importante que fica no centro do México, e marcada pelos elementos tolteca. Após o século 13, Chichén Itzá foi superada pela cidade Mayapán, mas permaneceu um local sagrado para os maias. A pirâmide de Kukulcán, também conhecida como El Castillo, foi eleita em 2007 como uma das 7 maravilhas do mundo moderno, sendo o monumento que representa o sítio arqueológico de Chichén Itzá na votação mundial. Para os maias, essa pirâmide tinha grande importância religiosa e astronômica, pois era dedicada ao deus Kukulcán, a serpente emplumada, e sua estrutura foi cuidadosamente projetada para refletir fenômenos solares. A pirâmide tem cerca de 30 metros de altura, formada por 9 degraus e uma escadaria no centro. Todos os seus 4 lados são iguais. A escadaria tem 91 degraus, somando 364 mais o topo, igual a 365 degraus. Isso representa os dias do ano. Uma curiosidade, durante o equinócio da primavera e do outono, que fica entre março e setembro, a luz do sol cria uma sombra em formato de serpente descendo os degraus da escadaria principal. Esse efeito simboliza Kukulcán descendo a terra, um fenômeno que mostra o conhecimento astronômico dos maias. Serviu como templo religioso e centro cerimonial. É um símbolo da fusão das culturas maias e tolteca. E como todo o império, a cidade de Chichén Itzá chegou ao fim. Os principais motivos da queda da cidade foram conflitos internos e guerras. Houve disputa política e militar com outras cidades maias, especialmente com os Mayapán, que acabaram derrotando Chichén Itzá no início do século 13. Isso trouxe muita instabilidade e confrontos que enfraqueceram a cidade. Questões ambientais também prejudicaram muito a cidade. A região pode ter enfrentado secas prolongadas, afetando a agricultura, a economia e a sobrevivência da população. A questão ambiental é crucial, já que a agricultura era a base da sociedade maia na época. O poder político e religioso migrou para outras cidades, como Mayapán e Uxmal, que passaram a ter mais influência na região. O sistema de alianças, comércio e troca entre as cidades entrou em colapso. A elite dominante perdeu o controle e confiança do povo, enfraquecendo o sistema político. Embora a queda da cidade de Chichén Itzá tenha ocorrido antes da chegada dos europeus, os espanhóis contribuíram para o colapso total da civilização maia. Posteriormente, destruindo registros históricos, centros sagrados, trazendo guerra, genocídio e doenças. Então, resumindo, a queda de Chichén Itzá foi causada por conflitos internos, mudanças climáticas, crises políticas e sociais, além da perda de prestígio em frente a outras cidades. Tudo isso fez com que uma das maiores cidades maias fosse gradualmente abandonada. Além da pirâmide de Kukulcán, existem outras estruturas e templos muito importantes e muito belos até hoje, que fazem parte do sítio arqueológico. Um exemplo disso é o Templo dos Guerreiros. Ele era um templo para cerimônias políticas e simbolizava o poder militar. Outra estrutura muito importante era o observatório, conhecido como El Caracol. A sua função era fazer observações astronômicas, especialmente para estudar os movimentos dos planetas, como Vênus e outros fenômenos celestes. Também tinha o cenote sagrado. Era um poço natural de água cercado de altas paredes de pedra.
Durante as cerimônias, os maias jogavam oferendas, joias e até mesmo prisioneiros de guerra. Outro lugar muito importante era jogo de bola, jogo de pelota. Era um campo onde se jogava o jogo cerimonial de bola, que tinha importância religiosa e política, simbolizando a luta entre o bem e o mal. O perdedor, ou até mesmo o time vencedor, poderia ser sacrificado. Esses monumentos, com suas funções diversas, revelam a complexidade e a sofisticação da sociedade maia, no caso, a cidade de Chichén Itzá, mostrando uma cultura que estava profundamente conectada com a religião, astronomia, política e arte. Estamos aqui no sítio arqueológico de Chichén Itzá e vamos ver aqui uma das 7 maravilhas do mundo moderno, que é a pirâmide de Kukulcán, né? Já vamos jogar nosso Stream View aqui. Olha lá aqui, a pirâmide de Kukulcán. Dá pra gente observar aqui as 9 plataformas, né? Os 9 andares e a escadaria no centro. Esse lado aqui é o lado que tem essas estruturas aqui no final da escada, que seria cabeça de serpentes com a boca aberta. É o único lado da pirâmide que tem a cabeça da serpente. Olha aqui, ó, a diferença, o tamanho, né, em relação ao ser humano, né? Então, assim, ela é muito grande, muito grande, e é muito inclinado também essa escada, né? Bom, isso aqui é a frente da pirâmide. Do seu lado esquerdo tem ali no lado o Templo dos Guerreiros e os seus milhares de pilares, e do outro lado tem o Templo do Jaguar, que é encostado com o campo, né? O campo de bola. Então vamos olhar aqui a pirâmide de outro lado, né? Do lado esquerdo. Bom, desse lado aqui ela tá mais sofrida, né? Tá mais danificado, né? Pode ver que a escadaria não tem aquelas laterais. Não tem aqui no final a cabeça de serpente. A escadaria está quase pela metade e um lado dela tá, mas ela tá inteirona ainda. Lá em cima tá o templo, né? Que o pessoal passando, ó, tirando fotos. Muito legal, muito bacana, é muita gente. Vamos olhar aqui do outro lado da pirâmide, que seria equivalente à parte de trás da pirâmide. Aqui tem o pessoal, são as bancas vendendo artesanato, e aqui tá a pirâmide do lado de trás, né? Que seria a parte de trás, também tá muito sofrida, né? Também não tem a cabeça de serpente, como eu falei. Esse lado aqui tá mais danificado do que o outro. A escadaria aqui desse lado não chega até o final, mas ela tá aí, inteirona. E o pessoal aqui, ó, suas barraquinhas, vendendo seu artesanato, lanche. Vamos olhar aqui agora o que seria o lado direito. Como é um lado da pirâmide que está bem conservado, o pessoal aproveita para tirar mais fotos também, né? E como eu falei, não tem a serpente aqui na ponta. O pessoal aqui, muitos turistas observam. Lá no fundo, ó, o templo do guerreiro, do jaguar, e muita gente, muita. Vamos agora no templo dos guerreiros. O templo do guerreiro, ele é como se fosse 3 plataformas com escadaria no centro, muito parecido com a pirâmide principal, né? E lá em cima tem outra estrutura. Não sei se tá faltando alguma parte, mas é muito interessante também, né? O pessoal usava como templo de rituais para a guerra, né? Aqui também dá para ver a pirâmide de Kukulcán de longe. Um pouco mais distante temos o templo, o observatório Caracol, né? El Caracol, e esse templo era muito interessante, mas infelizmente também está bem destruído. Uma porta aqui subia de forma espiral, né? Esse lado aqui caiu, mas lá em cima dá para ver que tem uma laje, né? Tem uma laje e eles fazem as observações. Aqui já é dentro do observatório, no caso o pessoal está tirando foto lá de baixo. Então é bem interessante, né? Tem outra pirâmide muito parecida com a principal. E olha só, ela também tem as serpentes, a cabeça de serpente mais conservada, tem os dentes, a língua, as laterais da escadaria, tem um desenho ondulado da serpente. E em cima talvez teria outra estrutura, né? Mas ela é menor do que a principal, né? O sítio arqueológico de Chichén Itzá, que ele é muito rico. Ele é um dos sítios arqueológicos que existem no México. Vale muito a pena conhecer. Quem não tiver, que nem eu, vem aqui no Google Maps ou no Google Earth e vai lá dar uma olhadinha. Dá pra você passar horas olhando
estudando e admirando essas estruturas, né? Vou deixar aqui o site da onde eu tirei a maioria das informações e as imagens, que é muito legal, muito bacana, tem muita informação interessante, você só vai se aprofundando. Também tem um filme muito interessante que fala sobre esse fim e a decadência, né, das grandes cidades maias, né? Não é diretamente sobre essa cidade aqui, mas é sobre as grandes cidades maias com pirâmides. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, até a próxima maravilha do mundo moderno. Deixa o like, compartilha e até mais!